A paz do Senhor, povo de Deus. Mais uma vez estamos aqui no seu canal no YouTube para a gente começar mais uma temporada do podcast Redenção em Foco. Estamos aqui e vamos falar de assuntos especiais e assuntos maravilhosos para que você possa aprender mais da palavra de Deus com convidados mais do que especiais. Estou com 3 homens de Deus aqui que levam a palavra de Deus a sério, que estudam, que buscam o conhecer de Deus. Primeiro eu gostaria de apresentar nosso irmão Alex Souza. Fala um pouco de você, Alex. Você é professor da Escola Bíblica Dominical. Boa tarde a todos. Sou professor de Escola Bíblica Dominical, ainda cursando alguns cursos aí, mas ainda não terminei. E espero que Deus ilumine cada vez mais meu caminho para que eu possa finalizar. E a convite do irmão Elton, estamos aqui para tratarmos desse assunto concernente aí, vai trazer nessa tarde, para termos um maior conhecimento, ou seja, um pleno conhecimento a respeito desse assunto. Espero colaborar bastante nessa tarde e que os irmãos que estão a nos assistir possam ser cada vez mais cheios da palavra do Senhor. Pronto. E ao lado do Alex, temos aqui o nosso irmão Nilson, que ele é diácono da Casa do Senhor. E o irmão Nilson, ele é professor da Escola Bíblica Dominical. Ele tem curso de teologia no Estadec, está cursando atualmente o CAT, curso avançado de teologia pelo Estadec. Seja bem-vindo, diácono Nilson. Queria agradecer a sua participação aqui. Queria que você falasse um pouco da sua carreira eclesiástica aí. Amém. É um prazer estar nesta tarde aqui com os irmãos, com o nosso pastor, em companhia. Agradecer o convite. Poder ter essa tarde maravilhosa e poder expressar e compartilhar com os irmãos um pouco da palavra de Deus, do conhecimento e transmitir um pouco do que a palavra é capaz de fazer na vida do ser humano, na vida da igreja. Servimos ao Senhor há muitos anos, graças a Deus, e hoje estamos aqui para nos alegrar junto com os irmãos. Amém, glória a Deus. Agradecendo já a sua disponibilidade, a sua participação. Muito obrigado, que Deus abençoe tanto o irmão Alex quanto o irmão Nilson por estarmos aqui nesta tarde reunidos. E ao meu lado aqui está o pastor Cláudio Peixoto, que é pastor da congregação do Cristo Redentor 1, que é a nossa congregação. Ele é nosso supervisor de congregação e ele é formado em gestão de recursos humanos pela Unip, é formado em teologia pela Faculdade Bíblica da Assembleia de Deus, a FABAD de São Paulo, pós-graduado em teologia, em ciências da religião e educação pela Faculdade Bíblica da Assembleia de Deus, FABAD de São Paulo. Pastor Cláudio Peixoto, muito obrigado pela sua participação, muito obrigado pela sua disponibilidade. Queria agradecer mais uma vez. Sabemos que a agenda dos irmãos aqui é corrida, os irmãos trabalham, os irmãos têm família, e estar disponibilizando esse tempo aqui para nós é uma honra. Muito obrigado. Meus irmãos, eu quero saudar a todos com a paz do Senhor Jesus. Queremos louvar a Deus por essa tarde, compartilhar desse momento tão especial, um tema extremamente importante, para o que a nossa igreja vem vivendo nesses últimos tempos, e espero poder compartilhar, poder agregar algo a mais na vida de cada um daqueles irmãos que estiverem acompanhando agora o nosso podcast Redenção em Foco. Que você seja muito bem-vindo e que nós possamos sair daqui edificados pela palavra do nosso Deus. Muito obrigado, Elton, a todos os irmãos aqui dos bastidores, obrigado a todos que nos assistem, e vamos para mais um dia de reflexão. E nesse dia de reflexão, nós gostaríamos de apresentar, porque o tema
da nossa congregação, não só da nossa congregação, do Templo Central, edificados na palavra e chamados em santidade. E esse é o assunto que nós vamos tratar hoje. Edificados na palavra e chamados à santidade. Estamos aqui e vamos fazer algumas perguntas sobre esse assunto, mas eu gostaria que o pastor falasse um pouco do devocional que está sendo distribuído na nossa congregação aí, que os irmãos já adquiriram o nosso devocional. Estamos aqui até com um exemplar. Seu pastor, deixa eu só mostrar aqui. Esse é o exemplar do devocional. Se você não adquiriu ainda tem, pastor, ainda para ser adquirido? A sede ainda tem, você pode conseguir o devocional. Fala um pouco do devocional para a gente passar para os irmãos. Meus irmãos, como todos os irmãos sabem, nós estamos compartilhando do tema do ano eclesiástico, edificados na palavra, chamados à santidades, é o tema que nós vamos trabalhar durante o biênio, 2025-2026, devido nós termos iniciado no aniversário da nossa igreja, Então, durante todo esse ano ainda nós estaremos falando a respeito desse tema, Esse tema hoje, ele está em todas as áreas da nossa igreja, Ele gira em torno de todas as atividades da nossa igreja e ele é hoje o tema norteador de tudo aquilo que acontece entre nós, A igreja, ela vem desenvolvendo esse assunto já desde o aniversário da nossa igreja no ano de 2025 e agora nós estenderemos até o próximo aniversário da igreja no ano de 2026. E aí, como sempre, todo ano a igreja lança um conteúdo em cima da temática anual. E esse ano, aprove a Deus, conforme o direcionamento do nosso pastor, que a igreja lançasse o nosso plano de leitura bíblica devocional, que é um plano muito prático, que tem duração aí de 10 meses. Nós estaremos fazendo essa jornada no plano de leitura bíblica durante 10 meses, de fevereiro a novembro de 2026, e ele tem um centro específico, existe uma base específica sobre a qual nós estaremos aprendendo durante todo o ano de 2026. O plano de leitura bíblica devocional hoje já está nas mãos, já está em curso na vida de todos os nossos irmãos. A nossa igreja hoje ela tem um canal no WhatsApp em que todos os dias pela manhã é postado lá o texto, o assunto do dia, o compartilhamento do dia de forma devocional. E aí nós já começamos. Se os irmãos que ainda não possuem puderem adquirir, é um material muito especial para a nossa vida, porque ele trata especificamente sobre o enredo da salvação. Então, esse material ele vai nos orientar a entendermos a jornada da salvação, É o plano da salvação. E aí, existe um autor chamado Bernard Shaw, com base e inspirado também naquele material, a igreja lançou todo esse conteúdo, então nós estudaremos de Gênesis a Apocalipse, todos os assuntos que perpassam aí o tema da salvação. Então, o enredo da salvação é um tema necessário, A igreja fez uma pesquisa nesses últimos tempos e descobriu que boa parte dos crentes, não só da nossa igreja, mas boa parte dos crentes em geral, tem dificuldade de explicar a salvação. E nada melhor do que a igreja desenvolver um material, e foi isso que a igreja fez, desenvolver um material com as nossas características, mais a nossa cara, e lançou esse material agora no início de janeiro de 2026, e hoje toda a nossa igreja está trilhando essa jornada. Todos os dias nós refletimos em uma palavra devocional, colocada nesse material, e assim nós andaremos aí até o mês de novembro, se fortalecendo na palavra, alimentando o nosso espírito. Também foi uma forma da igreja ajudar a sua membresia a todos os dias estar conectado com Deus, só que de forma orientada, de forma intencional, como a gente chama, não aleatória, como a gente é acostumado a fazer. Aqui nós leremos a Bíblia e refletiremos em uma palavra voltada para as nossas vidas, mas de forma intencional. Então hoje pode-se dizer que toda a Assembleia de Deus Templo Central em Fortaleza, ela está refletindo nesse tema. Toda a igreja em Fortaleza, não é só a sede, não é só o Cristo Redentor, mas todas as congregações na cidade de Fortaleza, elas estão estudando esse material, estão aprendendo sobre o enredo da salvação, e isso, como os irmãos sabem, é de muita importância. Vai ser isso que nós vamos discutir aqui nessa tarde, conversar aqui nessa tarde, porque esse material, ele vem para fortalecer muito as nossas vidas, alimentar muito a nossa vida espiritual todos os dias da nossa caminhada. Então, realmente tem sido assim, um material de Deus para aqueles que todos os dias querem ter um tempinho com Deus para orar, para ler um texto bíblico, para aprender a respeito daquilo que o enredo da salvação tem para ensinar para as nossas vidas. Amém? Amém, amém. E antes de eu fazer a primeira pergunta,
Eu gostaria que você, que está acompanhando o nosso podcast, já acompanha da primeira temporada, eu gostaria de você que não é inscrito, aquele que vê só o vídeo, mas não deixa o like, aquele que vê só o vídeo e não se inscreve. Irmão, não custa nada. Você pode ir lá, embaixo do vídeo lá, tem um nomezinho, depois você aperta lá o botão do like, dá o like que vai nos ajudar no engajamento. Você também pode se inscrever no nosso canal, que justamente é o canal ADTC Cristo Redentor 1, é o canal da igreja. Esses são os recados que eu gostaria de deixar. Deixe seu like, compartilhe o nosso podcast e vamos lá, vamos para o assunto de hoje, que é edificados na palavra e chamados na santidade. Justamente falando sobre isso, quando falamos em ser uma igreja edificada na palavra, o que é que significa para cada um dos nossos irmãos aqui o que é ser edificado na palavra? Irmão Alex, para começar. Irmão Elton, ser edificado na palavra é algo sobrenatural. Por muitas das vezes, eu acredito que nós somos, por muitas das vezes, aqueles que procuram ser mais esclarecidos a respeito da palavra. Por muitas das vezes, as pessoas acham até que a gente é um pouco querendo ser muito diferente, ou talvez querendo ser um pouco mais estudado, não. Justamente nós procuramos mais saber, sermos mais edificados na palavra, para que nós tenhamos o conhecimento, pelo menos se aproximar de algum conhecimento, tipo, concernente à salvação. Porque se nós formos ver, eu acredito que uma porcentagem pouca, mas que poderia não restar nada de porcentagem concernente quando a gente pergunta sobre salvação. Às vezes na igreja a gente pergunta, mas você é salvo de quê? Ou seja, o que Cristo veio fazer por você? Que obra é essa que Cristo veio fazer em seu favor? Por muitas das vezes nós recebemos até uma resposta que muitas das vezes não condiz com aquilo que Cristo veio fazer. Então, por muitas das vezes, a gente que procura entendermos sobre esse assunto, às vezes a gente procura até esclarecer para certos tipos de pessoas, e as pessoas às vezes têm um raciocínio tão pequeno concernente a isso, que quando a gente começa a conversar, ou seja, quando essas pessoas começam a perceber que elas podem serem mais edificadas na palavra, aí elas começam realmente a entender, e muitas vezes as pessoas olham para a gente e dizem assim, mas realmente sobre isso eu nunca tinha ouvido, ou nunca tinha entendido sobre isso, ou seja... De realmente abrir os olhos, né? Ou seja, estava há bastante tempo na igreja, mas ainda não entendia realmente o porquê que Cristo veio, ou seja, a sua obra salvífica, é tanto que o pastor falou sobre esse livro do Bernard Shaw, ou seja, esse enredo da salvação, a qual esse livro, muitos trechos dele é tirado desse livro. Então, se você não entende, se você pula etapas desse entendimento sobre a salvação, a tendência é que você não tenha uma compreensão exata. Você tem que ir por etapas, para que você possa entender realmente esse enredo da salvação. Ele precisa ter começo, início e talvez um fim. Ou seja, não o seu fim, porque tu não terá fim. Ou seja, mas tu precisa ter essa compreensão concernente à tua salvação, concernente à obra do Filho, concernente o Pai que Deus é teu. Tu precisa ter uma compreensão exata, para que tu não fique cheio de dúvidas concernente a esse respeito. Então, que nós venhamos ser edificados na palavra, mas a palavra que você tenha plena convicção de tudo que Cristo fez por você. Aí sim, você terá uma carreira cristã, uma vida cristã mais livre e entenderá realmente o que é o Evangelho de Cristo. Para você, irmão Nilson, o que é ser edificado na palavra? Boa tarde. Boa tarde. Como pegando carona aqui do nosso irmão Alex, né, ele basicamente falou tudo, mas ser edificado na palavra, acredito que o pastor Antônio José foi muito, muito abençoado e iluminado pelo Espírito Santo de Deus nessa questão desse tema para esse biênio, porque a própria palavra de Deus diz que o povo sofre, o povo perece por falta de conhecimento da palavra. Esse tema vem não só incentivar aqueles que já buscam, que já leem, têm uma vida diária da leitura, da busca do conhecimento. E por muitos anos a gente ouviu falar que a teologia era algo ultrapassado, que teologia era mais para ensoberbecer as pessoas. Não. A gente hoje estuda exatamente como a gente é ensinado, para trazer edificação para a obra de Deus, para a igreja que nós servimos, né, trazer um pouco do conhecimento, porque a teologia hoje você vai estudar, você faz um curso, como nós estamos fazendo, e você escuta coisas que você nunca, pela sua limitação humana, você não consegue ver dentro da palavra de Deus. Isso tem esclarecido e a gente está aqui para ajudar no que for possível, porque ser edificado na palavra realmente é dizer que a palavra de Deus ela é o fundamento, ela é a base de uma igreja, da vida cristã, de um processo que existe na vida do ser humano, principalmente do cristão. Como falou, é um degrau, é passo a passo que você vai, né, progredindo e crescendo a cada dia na presença do Senhor. O ser humano tem que estar sempre aprendendo e evoluindo, né? Pastor Cláudio, sua opinião sobre o que significa estar edificado na palavra? Bem, irmãos, o próprio tema, né, que foi lançado para reflexão, edificados na palavra, ele nasce de um texto bíblico, né? Se os irmãos observarem, nós temos
São duas expressões, né? Edificados na palavra, chamado à santidade. E esse primeiro momento, né? Essa primeira colocação, o edificados na palavra, tem a ver com um texto de Hebreus capítulo 4, verso 12, né? É em cima desse texto que a igreja lança essa proposta. E o que a palavra ela diz no texto de Hebreus? Né? O texto deixa muito claro, porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes. Penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas, e ela é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. Então é com base nesse texto que o tema ele é lançado. E hoje toda a ação pastoral ela gira em torno disso, né? Porque ser uma igreja edificada na palavra é fazer com que todas as ações dessa igreja girem em torno da palavra, né? Em um tempo em que, inclusive, a própria igreja ela é influenciada por muitas vozes. Querendo ou não, hoje, com o advento das redes sociais, né, da internet, com tantas e tantas coisas que a gente vê no mundo, a igreja também sofre com a má influência, às vezes, de outras vozes que soam à nossa volta. E num período como esse, nada melhor do que a própria palavra de Deus para nortear as ações dessa igreja. E eu falo como pastor da igreja que a ação pastoral da igreja ela necessita girar em torno da palavra, porque não há outra forma de você conduzir uma igreja senão pela palavra. Então, a palavra de Deus hoje, pelo menos para mim especificamente, é algo que eu não negocio na liderança da igreja. Todas as ações, né, se você notar, o próprio podcast Redenção em Foco é algo que não acontece aleatoriamente, né? Ele tem uma intenção. E a intenção nesse dia, né, para você que vai assistir pela manhã, de tarde, de noite, é literalmente pensar a partir da palavra, né? Então, como foi perguntado, o que isso representa para nós? Isso representa tudo, né? Hoje a igreja ela é totalmente conduzida pela palavra. E sem a palavra, eu costumo inclusive dizer que não existe igreja. Já que o senhor está tocando nesse assunto, então o senhor pode me responder exclusivamente porque o senhor dirige a igreja, o senhor é pastor e tudo, e por que esse tema é tão urgente nos dias de hoje? É exatamente por conta disso que eu acabei de colocar. Querendo ou não, o mundo, eu não vou dizer só a igreja, né, a sociedade, o ser humano, e aí a igreja entra nisso, hoje nós vivemos um tempo de muitas vozes. Então hoje, se nós pudéssemos resumir a igreja, a pregação, o louvor, tudo que nós fazemos hoje precisa nascer de algum canto, precisa ter origem em alguma coisa. Tudo que a gente faz numa igreja, e tudo que a gente faz na vida, seja no cotidiano, reflete a influência que está por trás disso. E a igreja, ela nada mais é, e ela precisa ser influenciada pela palavra de Deus. Então, quando a gente pensa sobre a importância disso, o nível de gravidade disso, a gente começa a entender o que muitas das vezes está acontecendo à nossa volta. Porque você não precisa andar muito, nem muito longe para você encontrar tantos e tantos segmentos por aí em que a palavra não é o ponto de partida. E aí eu penso que seja muito grave, né, muito prejudicial para a vida de uma igreja, ela ser motivada, ela ser influenciada por qualquer coisa que não seja a palavra. Deixa eu só ver se eu entendi. Só quer dizer que hoje está havendo muitas distrações para que a palavra está ficando em segundo plano, no caso. Exatamente. Inclusive, eu deixei aqui, né, eu recebi o roteiro aqui, né? E fiz questão de deixar um ponto para me falar só sobre o risco das distrações que existem hoje no ambiente da igreja. Hoje, né, e eu costumo dizer que a igreja que atrai as pessoas com qualquer outro tipo de atração que não seja a palavra, perderá essas pessoas também por falta dessa mesma palavra. Porque no final de tudo, o que vai manter uma pessoa firme, fiel, salva, servindo ao Senhor como ela precisa servir, é a palavra. Então, sem a palavra, meu irmão, eu não consigo entender que existe a igreja. Se tirar a palavra, Cristo do meio da igreja, acabou a igreja. Ela se torna qualquer outro tipo de entretenimento. E hoje, é bem verdade, que nós encontramos por aí, irmãos, algumas coisas que às vezes tiram Cristo do centro da igreja. Tiram a palavra do centro da igreja. E aí as pessoas até gostam daquele ambiente. Mas por quê? Porque fazem isso, porque inventaram aquilo, tem aquela novidade agora, está se seguindo agora aquele modelo, aquela... Mas tudo isso passa. Eu deixei um ponto aqui só para a gente refletir sobre isso. O que é uma igreja, nós podemos falar de uma igreja como a nossa, que é uma igreja centenária, que se amanhã o pastor Antônio José morrer, a igreja vai continuar sendo uma igreja firmada na palavra. Diferente de ser uma igreja que está firmada em um líder com uma nova novidade. Assim que ele passar, um outro líder com outra novidade vai precisar existir. E isso vai acabando com a história da igreja. A gente vai pensar um pouquinho sobre isso mais lá na frente. Mas hoje, a palavra ela precisa ser o centro da igreja. O senhor já está entrando aqui na nossa terceira pergunta. O pastor está
Já Pulando, tá pulando as etapas. Não, não, É não que porque o o senhor esteja assunto é bom, o pulando. assunto é bom. Mas o assunto é tão interessante, tão bom, que o senhor já vai englobando assim, vários assuntos que já dá no cerne do nosso roteiro aqui. E eu gostaria também de saber da opinião dos irmãos, como a palavra molda, como o pastor já estava falando aqui, como é que a palavra molda a identidade, o caráter e a direção espiritual. Isso depende do líder, como o pastor falou, ou depende do que é ensinado? Já que o pastor tentou pular a etapa, eu vou voltar à etapa. Porque a pergunta lá, nos dias de hoje, né? A urgência nos dias de hoje. Na verdade, a palavra, ela é urgente antes, hoje e será sempre. Ela não é dos nossos dias de hoje, não. Porque ela sempre foi e sempre teve urgência. A palavra, ela sempre foi o centro de todas as coisas. Se você for ver, toda a trajetória da humanidade, ela foi regida pela palavra. Países, ou seja, estrangeiros, ou qualquer lugar que seja, todos os lugares, leis foram feitas lá por intermédio da palavra de Deus. Coisas que não é de hoje. A urgência da palavra não é hoje. A urgência da palavra foi antes, hoje será sempre. Mas como é que a identidade foi moldada através da palavra? A identidade, o caráter espiritual. Porque nós entramos na igreja, nós temos um caráter, né? A gente veio do mundo, a gente veio para quem aceitou, não aceitou de criança. Eu cresci na igreja, me afastei. A minha mãe se afastou e tudo, e eu, criança, acompanhei. E uma parte da minha adolescência e a parte de adulto foi no mundo. Quando você chega, como é que é moldada a identidade cristã de uma pessoa, por exemplo, que passou parte da vida, a maior parte da vida no mundo, a maior parte da vida do mundo, e ela chega na igreja, chega com características que não espirituais, características carnais, chega como é que a palavra vem moldar esse tipo de pessoa? Aí eu vou usar um linguajar até um pouco brincalhão. Vou usar quando a maioria das pessoas tem procurado o IA, né? Aí ele vai dizer, agora você entrou num conceito muito importante, porque a tua identidade em Cristo, ela é completamente diferenciada daquela que tu viveu lá fora. Quando tu entra dentro das portas e tu realmente aceita o Senhor Jesus como teu Salvador, ele tem essa identidade, ele viu todas aquelas coisas, tudo que tu fizeste, todas essas coisas, mas a tua identidade em Cristo, ela é outra. Vou citar um versículo bíblico de Apocalipse, quando João vê que os nossos nomes eles estão escritos aonde? Então essa identidade que Deus tem em Cristo, a nosso respeito, quando nós adentramos essas portas, a tendência é que nosso caráter venha a ser, como eu posso dizer, venha... Moldado? Moldar não, tipo, o pensamento, ou seja, nós se aproximamos de Deus e aquele caráter, aquela identidade que Deus tem a teu respeito, ele começa a te moldar. Você está falando da metanoia, no caso? Exatamente, ou seja, a mudança daquilo que tu pensa, ou Mudança seja, de mente. da mente, porque Romanos 12:2. porque é lá que estão todos os teus pensamentos, ou seja, o coração ele só bombeia sangue. É aqui que manda em todo o teu corpo e em toda a tua vida. Então, a tua identidade em Cristo, ela se diferencia demais daquilo que tu viveu lá fora. É exatamente o que foi contextualizado aqui, né? Tudo tem origem na palavra. Se você notar, o que forma o caráter cristão na igreja é a palavra. É ela que vai deixar todo mundo parecidinho com Cristo, igualzinho a Cristo. Porque se a gente for levar ao pé da letra a importância e a necessidade da palavra, o próprio escritor aos Hebreus, ele diz assim no capítulo 11 de Hebreus, verso 3, pela fé, entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. O primeiro relato que nós temos na criação, né, e quem está acompanhando o nosso devocional sabe que ele começa logo em Gênesis, o mundo surge a partir da palavra. Enquanto tudo estava só no íntimo de Deus, nada existia. Tudo só passou a existir quando Deus começou a falar. Então a palavra, ela desde o princípio, ela não só é criadora, é aqui onde está o ponto, né? A palavra ela é criadora, mas ela também é mantenedora. Ela não só cria, como ela mantém todas as coisas do jeitinho que elas precisam existir. E Deus, né, é o grande pensador de tudo isso, é o grande arquiteto de tudo isso. O grande mentor de tudo, né, pastor? É ele que pensa, desenvolve, mantém todas essas coisas funcionando perfeitamente. Não é diferente quando ele forma o homem. Ele forma o homem e ele norteia todo um caminho. Se a gente for observar a Bíblia toda, de Gênesis a Apocalipse, Deus tem um caminho perfeito para o homem. Deus tem toda uma história para o homem viver. E é a coisa mais maravilhosa que existe. Toda uma trajetória, né? Só ele formada. querer. Né? Então, você imagina o quanto Deus pensou em desenvolver a criação do homem, né? E de todas as coisas, para a sua própria glória. Tudo de forma muito pensada, caráter cristão. Hoje, se você observe a vida de alguém que anda segundo as Escrituras, que cumpre o que está nas Escrituras, e observe a vida de alguém que ignora completamente as Escrituras, e você vai ver que a palavra, ela norteia toda a nossa vida, desde o nosso nascimento até o momento que a gente deixa de existir nessa Pronto, terra. agora eu vou jogar essa bomba no colo do irmão Nilson. O caráter e a direção espiritual, irmão Nilson. Como é que você pode chegar a uma pessoa que se desenvolve
dentro do conhecimento cristão, quando aquela pessoa começa a absorver a palavra, como é que é o caráter? Por exemplo, eu dei o exemplo de quando eu cheguei do mundo e me tornei a ser cristão. Eu já vim ser um cristão já tarde, já vim reconhecer minha fé já tarde. Tive que ser moldado. Como é que é para o irmão, uma pessoa que chega assim crua e tem que moldar o caráter espiritual? O pastor Cláudio falou algo bem interessante na primeira fala dele, na questão de, imagina uma igreja onde não tem a palavra de Deus, assim, ela é em segundo plano. Como é que uma pessoa que vem do mundo, como é que ela seria moldada numa igreja onde a palavra de Deus é segundo, ou terceiro, ou quarto plano? Onde o entretenimento é mais forte do que a ministração da palavra, do que o ensinamento da palavra. Você vê que o inimigo das nossas almas, a primeira coisa que ele tira do ser humano é a identidade. Como você falou, você disse que quando veio, teve que ter uma nova identidade, ser formado um novo caráter. Isso só vinha através da palavra de Deus. Só vinha através da palavra de Deus, porque se não for a palavra de Deus para limpar, para purificar, para transformar, para te moldar novamente. Então a palavra de Deus, que quando diz haja isso, haja todas as coisas, Deus já tinha tudo formado no seu coração, na sua mente, uma trajetória para o ser humano através da sua palavra. O salmista diz lá no Salmo 119, que é um dos salmos onde mais relata sobre a palavra de Deus, sobre os preceitos, mandamentos e decretos do Senhor, né? Quando ele diz que eu guardo no coração a tua palavra para não pecar contra ti. Uma das frases do pastor Antônio Zé que eu guardei no início desse devocional é que diz que o pecado, só abrindo um parênteses aqui, né, o assunto não é sobre o pecado, mas quando a gente fala em relação à a palavra ela molda, ela liberta o homem do pecado, ela limpa o homem do pecado. Ele diz que o pecado nunca cumpre aquilo que ele promete. E eu guardei essa frase para mim, até postei no meu status. Mas se não for a palavra de Deus para formar um caráter na vida do ser humano, se ele for procurar uma igreja, a gente não está para falar de igreja aqui, a gente está para falar do assunto que é edificado na palavra chamada a santidade. Mas se ele não conseguir encontrar uma igreja onde é fundamentada a palavra de Deus, como graças a Deus nós temos hoje aqui na nossa igreja, uma liderança que é voltada para a palavra, para o ensinamento da palavra, cobra de cada um dos obreiros de nós, né, que para servir a Deus temos que buscar o conhecimento da palavra. Como é que eu vou evangelizar alguém? Como é que eu vou pregar o evangelho para alguém se eu não tenho esse fundamento bíblico na minha vida? Como é que, através da minha vida, alguém vai se inspirar? Porque a Bíblia, a palavra de Deus, ela transforma o homem. Não precisa, muitas das vezes, a gente, pelo nosso testemunho, pela nossa forma de vida, as pessoas veem que aquilo ali é uma moldagem da palavra de Deus. É a palavra de Deus que está tirando toda aquela sujeira, tanto interior, principalmente interior, mas exterior, porque a Bíblia diz que o coração, o rosto, coração alegre, ele aformoseia todo o rosto. Então, quando o homem está transformado por dentro, ele transpassa isso exteriormente. E isso só vem através da palavra de Deus. Agora, quem quiser responder, eu digo assim, para a gente já passar para outro tópico, vou fazer uma questão aqui. Eu não falo que seja uma questão pessoal, mas como eu trato com... A gente tem um trabalho de GV, né, que é um trabalho muito importante aqui na igreja, que é um trabalho de estudo da palavra, de evangelismo, principalmente que eu trato com GV com pessoas não crentes. E com pessoas não crentes, a gente tem essa visão. Eu digo assim, eu não mato, eu não roubo, eu não me prostituo, não falo da vida de ninguém, e tudo indo no mais cru mesmo do que eu quase vejo todos os dias de GV. A pessoa acha que não é pecadora justamente por não cometer, como se fosse o jovem rico. Eu sou um bom filho, né? Eu pago os meus impostos, eu faço tudo que um homem honesto deve fazer, eu não roubo, eu não defraudo ninguém, né? O que é que eu devo fazer para ir para o céu? E essas pessoas acham que já têm a certeza que são salvas, porque assim como eu, era uma dúvida no meu coração que eu tinha de me achar salvo, porque eu não desejava mal a ninguém, né? A minha vida, eu olhava para a minha vida, não tinha inveja de ninguém, e não ligava se fulano ou cicrano roubava, ou se isso aqui ou isso aqui. Eu não julgava, como entre aspas, não julgava ninguém. Eu vivia a minha vida e achava que estava salvo. Né? Como é que se trata uma pessoa dessa? Só a palavra. Porque eu volto, porque assim, gente, querendo ou não, né, e a gente fala de identidade, caráter. O mundo hoje, se tem um tema que é forte no mundo hoje, é um negócio chamado crise de identidade. A crise de identidade, sabe, aflige inclusive a igreja. E hoje, se a gente não tiver, né, se você observar a nossa volta, a gente sempre vai notar que o carisma, o emocional, sempre é algo muito forte no nosso meio. Isso gera muita crise de identidade. Né? Isso faz... A gente não precisa ir muito longe mais uma vez. Basta a gente observar no dia a dia. Às vezes você preza pela palavra, você, sabe, permite que a palavra ela seja o ponto norteador da visão pastoral de uma igreja. E mesmo assim, você não vai demorar a encontrar jovens, né, homens, mulheres, que são muito mais conduzidos pelo influenciador digital, lá do canal não sei de quem, né,
pela página lá do YouTube, não sei das quantas. Então, é muito comum as pessoas não terem uma referência que traga sobre essa pessoa uma identidade clara sobre quem nós somos. Gente, a Bíblia é o único livro no mundo capaz de dizer quem nós somos, por que nós estamos aqui, para onde é que nós iremos. O senhor tocou agora num assunto muito importante. O senhor já vai responder essa pergunta aqui. Biblicamente, como a santidade se relaciona com a palavra e não apenas com o comportamento externo? Né? Como é que a gente relaciona a santidade e a palavra e não só como um comportamento mesmo que a gente... Aí eu vou pedir a ajuda aqui dos companheiros da mesa aqui para a gente abrir uns textos aqui que eu preciso deixar claro que falar de santidade é no mínimo a gente pensar sobre 3 coisas. Eu vou pedir para os irmãos abrir o texto de 1 Pedro, capítulo 1, verso 15 e 16, Levítico, capítulo 20, verso 8, 1 Tessalonicenses, capítulo 4, verso 3. Espera aí, vamos repetir devagar para quem está em casa. Quem está em casa, anota aí, que é para você guardar essas informações. 1 Pedro, capítulo 1, verso 15 e 16, Levítico, capítulo 20, verso 8, 1 Tessalonicenses, capítulo 4, verso 3, e, por fim, Hebreus, capítulo 12, verso 14. Porque esse tema entra na segunda parte daquilo que a gente está tratando aqui. Edificados na palavra, chamados à santidade. E aí, falar de santidade, do contrário ao que muita gente pensa, ser santo não é um pedido de Deus, é uma ordem. Deus não disse que qualquer coisa você tenta ser santo e está bom. Ele não disse. Ele disse, inclusive, ele fez uma comparação. Eu não quero que vocês sejam só santos. Eu quero que vocês sejam santos como eu sou santo. E aí eu não sou santo pela metade santo, metade profano. Eu não tento viver em santidade. Nós sabemos que falar de Cristo Mas santidade, do ponto de vista da palavra, é uma ordem. E aí, nós vamos ver nesses textos, se a gente entender, é uma ordem dada por Cristo. Segundo o texto de Levítico, ele é quem nos santifica. E segundo o texto de Tessalonicenses, essa é a própria vontade de Deus, a nossa santificação. E aí, no final, no texto de Hebreus, a gente vai descobrir que sem santificação não tem conversa. Eu posso ser o melhor pregador, posso ser o melhor cantor, eu posso ser o irmão que está todo dia na igreja, mas sem santificação, não há quem veja a Cristo lá no grande dia. Então, vamos ler esse texto. Esses textos, eles, só para o ouvinte, né, ficar amparado, né, porque eu sei que hoje a santificação, a doutrina da santificação, né, e a santidade está dentro dessa doutrina, ela é muito, como é que eu posso dizer? Ela tem sido muito distorcida no nosso tempo. Né? Primeiro porque muito se confunde santidade com uma série de outras coisas. Né? Movimento, né? Inclusive, com aqui nós somos uma Assembleia de Deus, nós não perdemos alguns princípios, mas hoje a gente já é capaz de reconhecer que algumas coisas elas são mais costumes, né? E elas não têm a ver com santidade. Vou dar um exemplo aqui. Usar calça ou usar bermuda. Hoje a Assembleia de Deus já sabe que isso aqui não tem a ver com aquela santidade ao ponto de, há alguns anos atrás, se você fosse visto com uma bermuda, você não pudesse mais ir para o céu. Assistir televisão. Assistir televisão, etc. e tal. Né? Hoje nós temos uma televisão aqui do nosso lado. Dentro da igreja, só aqui nós temos umas 4. Um amigo meu, antigamente, chegou em casa e quebrou a televisão. Quebrou a televisão. A mulher assistindo, ele chegou e quebrou a televisão. Nós tivemos, do diabo. Infelizmente, nós tivemos muitos crentes disciplinados porque tiveram uma televisão em casa. E aí, com o passar do tempo, a gente começou a juntar essas informações e a gente começou a entender o que é a santidade do ponto de vista da Escritura. E aí, eu sei que alguns crentes dizem assim, mas ninguém vai ser santo como Jesus. Eu sei. Isso não significa que ninguém precisa ser e se esforçar para ser santo como ele. Então, a orientação dele é, sejam como eu sou. Né? Ele não está dizendo que quando ele vier, quem não tiver igual ele, não vai, né? Como Paulo disse, ser de imitadores de Cristo, assim como eu sou. Exatamente. Mas uma coisa a gente precisa entender. Ser santo, no contexto bíblico, é ser separado. E aí eu poderia citar aqui um monte de texto aqui que a gente tem para falar sobre isso, inclusive aqueles mais conhecidos de João, por exemplo, na sua primeira epístola. Né? 1 João, 2 João vai tratar muito sobre isso. Por exemplo, eu poderia citar um texto simples aqui, como é aquele de João. Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo, porque se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Vocês não podem viver como se vocês fossem conduzidos por uma cosmovisão mundana, mas uma cosmovisão cristã. Então, às vezes, a gente negocia alguns princípios e alguns valores que a palavra não nos permite negociar, e a gente termina tropeçando no problema da santidade. Né? Porque ser santo é ser separado. Tá aí o carnaval aí, né? Nós estamos gravando numa época de carnaval. Aí você imagina eu me considerar uma pessoa santa, né? E ser santo aqui não é aquela pessoa que tem nada a ver com o altar, né? Com a imagem que você tem que ir, o pedestal, não. Ser santo é exclusivamente você ser separado. Quando eu santifico algo, eu separo aquilo para uso exclusivo de Deus. Então, o cristão, uma vez que a sua vida foi entregue ao Senhor, ele agora é algo exclusivamente dele.
E aí eu gosto muito daqueles textos que fala sobre aquele ciúme, né? Que o Espírito de Deus, ele tem ciúmes, e aí algumas pessoas tentam enfeitar aquele texto, mas é ciúme mesmo. Ciúme do ponto de vista de que ele não divide aquilo, né, que é dele com determinadas outras coisas. Eu vou citar o carnaval, né, e tantas outras coisas. Imagine o crente hoje, ele está aqui, ele levanta as mãos, ele adora Jesus, e amanhã ele está ali festejando numa festa que alguns chamam de cultural, mas ela não deixa de ser religiosa, né? Não é à toa que tanto se fala de Deus e tanto se fala de música. Você imagina, ora eu estou aqui, ora eu estou acolá, ora eu tenho práticas, né? E a gente entra mais na vida prática, porque para hoje, para alguns cristãos, é normal ele fazer algumas coisas, é normal eu estar aqui, eu dizer que Jesus é bom, mas amanhã eu vou ali, eu tomo um vinhozinho, eu tomo uma cerveja, depois eu estou aqui, isso não mexe comigo, está tudo em paz. Isso destoa completamente do evangelho, né? Que a gente Tem alguns irmãos que usam até essa palavra, bebeis, não, mas não. Bebeis, mas não embriagueis, eu né? não posso me embriagar. Eu acho que esses irmãos nunca deram uma lida nos textos todos, né? Porque não tem como, eu não consigo ver comunhão entre luz e trevas. A Bíblia é muito clara sobre isso. Não há comunhão entre luz e trevas, entre bem e mal, sabe? Entre luz e escuridão, entre Deus e o diabo. Ou é uma coisa, ou é outra. Tem até aquela história do muro lá, né? Ou você pula para um lado, ou você pula para o outro. O muro já tem dono, né? O muro é do lado de lá. Então, é preciso que a gente tenha isso em mente, porque a Bíblia ela é muito clara. Né? Ela é muito clara com relação a isso. Sejam santos, como eu sou santo. Se separem como eu fui separado. Né? Se dediquem ao uso exclusivo de Deus, como eu me dediquei ao uso exclusivo de Deus. Então, se isso não ficar claro, a gente termina misturando santidade com um bocado de coisas que estão acontecendo por aí, e às vezes minimizando a importância dela para a nossa vida. Né? Afinal, sem a santificação, nem o céu vai ser uma possibilidade para nós. Não veremos a Deus, né? Se não nos santificarmos. O texto diz justamente que sem a santificação ninguém verá a Deus. Aí às vezes por muitas das vezes eu até pergunto, eu digo assim, agora, nesse momento, você verá a Deus? Óbvio. Óbvio que não. Então, você só verá Ele quando você... Plenamente santo. Exatamente, ou seja, é por isso que muitas das vezes a Igreja Católica, eu vou ter que falar isso, ela tem eles como santos, por quê? Porque a bondade de Deus habitava neles. Ou seja, eu sou santo por quê? Porque Deus, a bondade de Deus habita em mim. Por quê? Porque Ele me separou. Eu não fui capaz de me separar. Ele me separou. É isso, eu deixei alguns textos aqui, porque é isso que Deus faz com Abraão. Uma vez eu escutei alguém dizer que quando Deus tira Abraão de Ur dos Caldeus, a pessoa diz que Deus está separando Abraão, ou seja, está santificando Abraão. E o sentido literal do texto, na verdade, Deus está o levando para um propósito. Ou seja, você sabe que a terra de Uz era uma terra muito... Mas ele vai para outra terra idólatra, que é Arã. Deus nunca tirou Abraão de dentro de terra idólatra. Se você for dar sequência em todos os textos, você vai ver justamente o que é que Deus faz com Abraão. Ele tira ele de Uz, leva para Arã, que é uma cidade mais idólatra ainda do que Ur dos Caldeus. E o que é que ele faz? Ele faz um pacto com quem? Com Abimeleque. Ele faz um pacto com Abimeleque. E a Bíblia diz que Abraão lutou junto com povos ímpios. Ou seja, aí tem aquele texto que Paulo traz, que você tem que ter paz com todos. Ou seja, o propósito de Deus em Abraão, de ter separado ele, é a forma que Deus via Abraão. Ou seja, eu, pastor, irmão Nilson, como é que isso acontece? É que tu pode estar, pelo amor de Deus, você não pode estar em bebedeira esses cantos não. Pelo amor de Deus, não façam isso. Eu estou dizendo que quando Deus te separa, porque tu não se separa, é Deus que te separa. Quando Deus te separa, o Hugo até postou uma história esses dias com um monte de gente e uma pessoa lá. Ou seja, Deus, automaticamente, antes de qualquer lugar que você pisa, Ele já lhe viu. Você está separado por Ele na ótica dEle. Ou seja, ainda que você esteja em qualquer lugar que esteja, mas eu não vou, não vai em bebedeira esses cantos de carnaval. Misericórdia, eu estou dizendo que em qualquer lugar que seja, quem lhe separou foi Deus. O nome da igreja já diz, né? Separado. Quem lhe santificou foi Deus. Eu não sou capaz de me santificar por si só, porque se eu fizer isso, é como se eu fosse o meu, eu dissesse assim, eu que estou fazendo tudo isso. Não, eu não tenho, e isso não é linha não, eu não tenho mérito nisso. Então, é Deus que me santificou. A ótica que Deus me vê agora em qualquer lugar que seja, ou seja, a melhor forma de tratar esse termo santo e santidade é que eu não sou mais contado como os ímpios. E entrando nesse assunto, quais os riscos que a igreja corre quando substitui a palavra por experiências desconectadas da verdade? Já dei a deixar lá no começo, não foi? Uma igreja entretida, sem a palavra, morre por falta da palavra. Ela vai até conseguir se manter como uma igreja durante algum tempo, mas ela não vai resistir às pressões que só a palavra nos permite resistir. Nós falamos aqui
há umas 2 quintas-feiras atrás no culto de doutrina, sobre a orientação do próprio Deus quanto à armadura de Deus. E a armadura de Deus, ela é composta por N coisas que a palavra nos ensina. Sem aquilo ali, nós estamos totalmente desprotegidos. E é isso que acontece às vezes na vida de muita gente. Às vezes você não entende, porque que muita gente na igreja, às vezes, fulano ontem mesmo estava envolvido ali, estava fazendo uma peça na igreja, estava uma benção. Hoje amanheceu afastado. E é aí onde mora o perigo. Talvez ele estava entretido com um bocado de coisa na igreja, com um monte de atividade, com um monte de trabalho. Foi se afastando. Mas ele nunca teve vínculo com a palavra. Porque esse relacionamento, Marta e Maria nos ensina muito sobre isso. Né? Uma coisa é a gente trabalhar para Deus, outra coisa é a gente viver com Deus. Tem gente que trabalha para Deus sem estar com Deus, que é o grande problema ali do texto de Marta e Maria. Né? Não é que trabalhar para Deus seja ruim, mas trabalhar para Deus sem estar com Ele, sem ter tempo para estar com Ele, é um problema. Então, hoje é possível que a gente encontre, muitos lugares hoje, inclusive entendem dessa forma. Se eu já ouvi muito, infelizmente, eu já ouvi muito isso de muitos líderes, né? Agora, recentemente, uma pessoa me perguntou, mas o que tem de tão interessante no culto de doutrina lá da igreja de vocês, que é lotado de gente? E eu respondi assim, a palavra. Mas eu não sei o que eu faço, que eu tento, eu coloco, eu faço isso. Quando a gente faz isso e isso, o povo vem. Mas quando é só a palavra, esse foi o problema. Pronto, o problema é mais grave do que porque já começou errado, né? Tem que começar Vou entrar com a nesse palavra. assunto aí, mas não que eu queira gerar algum tipo de assunto ou de polêmica, né? Que eu não gosto dessas coisas, não. Eu queria saber esses subterfúgios que são usados, né? É porque hoje, e eu já vi em outros podcasts ser discutido, e em outros líderes e outras pessoas dizer que é a igreja da parede preta, que tem um LED, que tem a luz, que tem a fumaça, né? Tá nesse assunto. Não, eu não quero me aprofundar nesse assunto, mas dá o cerne do que a gente está tratando agora, que é a distração, né? Que é a distração. Entretenimento, o entretenimento. Né? O que vocês acham, mudando só um pouco a direção aqui, mas dentro do cerne do assunto, o que vocês acham do entretenimento gospel hoje em dia? Eu não vou longe, não. Não é difícil mexer no emocional das pessoas, não. Quando você apaga a luz, deixa só aquela luzinha, e você começa a falar determinadas coisas, já tem estudo sobre isso. Não precisa mais a gente, sabe, nem... Tem certas frequências sonoras já que interferem no... Eu não queria nem tocar nesse assunto, mas eu já falar. Eu sei que para o leigo, né, assim, para aquela pessoa que... eu quero é ir, ficar no meu canto mesmo, chorar e já está tudo bem. Né? Eu me lembro que, aqui mesmo, né, antes de eu pastorear essa igreja, eu me lembro de daquelas conferências. Conferência. E o tema, inclusive, era identidade. Aí tinha lá uma impressão digital, né? E aí eu observando, achei interessante aquele negócio, acompanhei, né, a conferência, eu vi o impacto daquilo, um monte de jovens chorando, e a identidade e tal. E aí terminou o evento, na mesma noite eu vi uma postagem de um jovem, e eu fiquei com aquele negócio, meu irmão, assim, o que isso mudou em se tratando de identidade, de verdade, o que isso mudou na identidade desse menino? Porque parece que tudo aquilo que ele ouviu, tanto que ele chorou, não trouxe nenhuma mudança para quem ele é como cristão. A postagem dele diz até muito mais sobre isso, que parece que ele não se identifica como cristão. Né? Hoje você encontra nesses ambientes assim, muita coisa que é feita para tentar, principalmente quando você chega num ambiente desse e você vai ver que o maior público, quem é? É o jovem. Já disseram para mim que ou a gente vai precisar inventar alguma coisa, ou daqui a um tempo o jovem não fica mais na igreja. E é isso que alguns métodos já estão inventando por aí afora. Se a gente não criar um negócio que mexa ali, que faça ele chorar, que poste uma foto legal dele, né, com aquele, eu acho que a gente não vai conseguir manter o jovem na igreja, porque o jovem, e gente, isso é a mais pura loucura. Pensa no negócio que jovem gosta de palavra. Eu tenho vivido isso, sabe? Eu tenho conhecido um grupo de jovens que, eu sei que não é tudo, né, não são todos, mas ainda há um grupo de jovens que, quando eles se apaixonam pela palavra, pronto, acabou-se. E eu nunca vi uma igreja que tivesse jovens tão engajados como tem aqui. Pois é, só com a palavra. E principalmente essa geração de agora. Que tá... Hoje, se nós observarmos, né, é possível a gente ver, hoje, os jovens centralizando as suas ações, né, a ação da juventude da igreja hoje, ela gira em torno da palavra. É notável isso aqui. Mas se você observar, isso começa na base. Né? Se a gente não entender a importância disso,
qual é o risco que a igreja está correndo, gente, se a gente negociar ou substituir a palavra por essas experiências pessoais. Eu não sei qual foi o tema que foi pregado, eu não me lembro do texto, mas eu chorei bastante, sabe? Eu fui tocado pelo Espírito, eu senti, e esse negócio é perigoso. Porque eu tenho por certo que no dia que essas pessoas deixarem de sentir alguma coisa, o evangelho não vai mais fazer sentido para elas. É só não ter mais lágrimas, é só não apagar mais a luz, sabe? Me parece que é só algumas coisas começarem a não acontecer mais que a palavra vai deixar de ter a sua eficácia. Porque a palavra, gente, ela é a única coisa que permanece, ela não se atualiza, né? Como algumas pessoas dizem aí. A palavra do Senhor se renova a cada dia, ela não se renova a cada dia. Ela é a mesma palavra todo dia. Ela não sofre adaptação, ela não tem reajuste. Não tem como eu pegar ela aqui, eu vou adaptar isso aqui para esse público aqui poder vir para a nossa igreja. Gente, não precisa. Ela é a palavra por natureza. Qual é o risco disso? É a gente inventar um monte de coisa, como eu disse no começo. Eu vou dar o exemplo de hoje, uma igreja centenária, uma igreja não centenária. Por que algumas igrejas estão fechando as portas hoje? Vou explicar. Porque elas não têm a palavra como base. Não existe um princípio norteador na palavra para que elas se mantenham. Aí sabe o que acontece? Surge um líder com muita força. Esse líder consegue um alcance, ele mexe no ego, ele mexe no emocional, ele consegue ir aonde ele tem bagagem, né, experiência, estudo suficiente para mexer naquele ponto, e ele faz um trabalho interessante, ele consegue captar aquelas pessoas, ele sabe, ele tem um carisma diferenciado, e ele mantém aquela igreja 20, 30, 40 anos. Mas um dia ele morre. E quando esse líder morre, a confusão começa, a briga começa, o negócio começa a sair do rumo, já começa um público agora a dizer a igreja não era mais como era antes, porque eu só mais o pastor fulano de tal, ele era assim, ele era assado, mas ele passou, e quem deu continuidade àquilo? Porque, Elton, ninguém é igual, sabe? Ninguém é igual, ninguém vai conseguir construir histórias iguais. E em se tratando da igreja, o que norteia a igreja é a palavra. Por que uma igreja dura 100 anos, 200 anos, 500 anos? Por que o evangelho se perpetua desde os apóstolos, desde Jesus até hoje? Porque é a mesma coisinha de sempre, não tem novidade. Estão inventando um monte de coisa porque quer. Mas o segredo é só aquilo que foi ensinado. É só aquilo ali. Quer enfeitar, quer acrescentar, mas o segredo sempre foi o arroz com feijão. Né? Só arroz com feijão, é aquilo que está lá. A doutrina dos apóstolos, a comunhão, o partir do pão e as orações. Essa igreja, a igreja que vem dando continuidade a isso, ela não tem problema. Pode passar o líder que for, pode passar Lutero, pode passar Calvino, pode passar Armínio, pode passar o pastor Antônio José, pode passar o pastor Cláudio. A essência da igreja vai continuar a mesma. Porque ela é uma igreja que está na palavra. Se a palavra não muda, o tempo não muda. Né? Qual foi o que foi que mudou de 500 anos para cá? De 2026 anos para cá? Não mudou nada. Não mudou nada. O evangelho continua o mesmo. E quem vem praticando isso, vem se perpetuando. Não há nada de novo, né? Não há nada de novo, não há nada de novo. O irmão Nilson tinha alguma coisa para falar aí. Até o que pastor, a questão da não palavra, é justamente o que o pastor amigo dele falou. Eu faço algumas coisas diferentes e vem. Quando eu vou pregar a palavra, ninguém vem. Por quê? Porque não foi a base, a palavra. Se tivesse começado ao contrário, pela palavra e depois o entretenimento, porque eu tenho amigos pastores e tem um que adotou na igreja que ele é líder, pastor Cláudio, que na hora do louvor ele apaga as luzes. Ele disse que aquilo ali é para que a pessoa fique só ela e Deus, mas para ficar só eu e Deus, eu preciso estar no escuro, eu preciso estar no claro. E quando não houver escuro, será que eu consigo me manter com Deus? Eu acho que essas coisas, elas até... Eu não sou, assim, eu dizer que eu sou contra, eu acho que isso é ruim quando isso é o que a gente chama de motivação. Quando essa é a motivação, eu acho perigoso. Porque a palavra é a única coisa, a gente consegue limpar o que a gente não consegue, tocar onde a gente não toca, alcançar o que a gente não alcança, libertar o que a gente não liberta. Como dizia a nossa amada missionária Carmelita, ela disse que a palavra ela tira todos os carrapichos do ser humano. Uma certa feita, uma pessoa também falou comigo a respeito dessas igrejas, né? E ela me perguntou e eu falei, eu não tenho nada para falar. A única coisa que eu peço é que essas pessoas sejam esclarecidas a respeito do verdadeiro evangelho, porque existem pessoas sinceras lá, e que Deus esclareça a respeito do verdadeiro evangelho para eles e que eles procurem, porque o sincero, quando Deus realmente se revela, o evangelho realmente puro, ele vai entender que tudo aquilo é... Vou usar o linguajar. Ele vai entender que é templo feito por homens, né? Exatamente. Deus não se manifesta em templo o pastor Cláudio ter feito o convite para o amigo lá, pastor, diz assim,
igual Jesus chegou para Natanael, né? Vem e vê. Vem e vai ver. Tire Então de vem, você. Nós vem não na apaga a luz, quinta-feira. não, mas- Vem. E não é a questão da luz estar acesa ou apagada. É do que a gente. Qual é a motivação que nos leva a estar. Eu não sei se vocês já notaram. Aqui já aconteceu isso. Vamos falar do nosso. Ambiente. Do nosso arraial. Falar de Nosso nós ambiente, mesmos, né? Vamos falar do nosso arraial. Falar do arraial que é Quem melhor. não se lembra, irmãos, que no nosso meio, né, e eu falo especificamente do campo da juventude, né, do ponto de vista da juventude, eu não sei se vocês lembram, mas isso é tão perigoso, eu vou tirar por a nossa juventude aqui. Nós já tivemos 50 jovens, eu me lembro de um tempo muito perto, em que você traz um pregador e ele prega a palavra, ele é uma bênção, ele tem uma vida de oração e não acontece nada. Mas você traz aquele pregador que gosta mesmo de mexer no emocional, o jovem fica bolando no chão. Ele grita, ele chora. O problema é que ele não muda. Porque aquilo ali não é, sabe? Se eu quisesse, irmãos, eu penso numa área que eu gosto, eu estudo demais, é a psicologia, a psicanálise, a psiquiatria, são assuntos que eu amo demais estudar. Eu confesso que se eu quisesse mexer em um bocado de coisa, eu mexia. O problema é que a minha consciência me diz Saber liberar dopamina, né? Não? que isso não vai surtir efeito como o da palavra. Porque eu sei o que a palavra é capaz de fazer. Está aí o texto que norteia o tema de hoje. Ela é viva e é eficaz, como muitas outras coisas não são. Ela é mais penetrante do que a espada mais furante que você imaginar. E eu nunca conheci nada, nem o médico sabe explicar onde é que fica a divisão da junta e medula, da alma e do espírito. Na teologia quebra a cabeça até hoje para dividir. Mas ela sabe. A palavra ela consegue ir onde eu não vou. Então eu prefiro a palavra. Porque ela falada de forma complexa ou de forma simples, ela traz, e eu amo muito aquele texto que diz, a palavra do Senhor, ela não voltará para ele vazia. Antes ela vai trazer consigo os seus feitos. Ela vai produzir o que ela precisa produzir. E eu já vi, gente, coração quebrado que não tem luz apagada, parede preta que resolva. Mas eu já vi a palavra quebrar. É Porque aquela- ela Tem é coisas, como um martelo que esmiuça a Esmiuça a pedra. pedra. tem coisas que as pessoas vão carregar por bastante tempo. É tipo, de ter uma visão de Deus porque Deus encarnou em Cristo, as pessoas têm uma visão de Deus concernente que Deus é como eu. Ou seja, eu tenho vontade de comer um McDonald's, mas no meio do caminho eu perdi a vontade e voltei. Deus não. Pronto. Ele tem vontade e faz. Sim. Ou seja, o fato de você, às vezes a pessoa vai fazer uma coisa assim, eu vou fazer isso porque isso aqui, Deus lá no céu vai se alegrar. Isso no meio do caminho ela desistir, ela vai dizer assim, vixe, Deus acabou se entristecendo. É como se Deus fosse igual, é como se Deus fosse ela. Deus não é assim. Isso não vai fazer Deus mudar. Deus é imutável. Ele simplesmente sabe todas as coisas. E não é isso que vai fazer com que Deus... Não é uma sala escura, não é uma luz apagada, não é um momento... Não, esse momento aqui vai ser Eu o... poderia falar do ponto de vista pentecostal, gente. Nós somos pentecostal. A nossa igreja sofreu toda- durante muito tempo. Sofremos por quê, gente? Porque cometemos durante muito tempo o erro de colocar a experiência acima da escritura. Né? Mas como é que a gente pode equilibrar essa graça com essa verdade aí de santidade na prática cristã? No dia a dia, assim. Como é que a gente pode estar um equilíbrio entre a graça e a verdade da santidade? Porque muitas das vezes nós deixamos de ver Jesus nas pequenas coisas. Esses dias eu presenteei a minha esposa com um livro que o autor é maravilhoso. Ele fala coisas maravilhosas concernentes ao nosso dia a dia com Cristo. Se eu sair daqui descalço por um período de tempo e chegar lá na outra rua, eu vou perceber que meus pés estão sujos. E Cristo andou do mesmo jeitinho que eu andei. Ele passou pelos mesmos momentos. Ou seja, a autora diz lá, como assim, ele suou que nem você. Quando nós começamos a imaginar isso, aí nós começamos a entender realmente o evangelho da graça. É exatamente isso que, na questão de Cristo, quando ele, né, assumiu uma forma humana, ele se fez carne, ele passou por todos os processos que um ser humano pode passar, como a gente vive hoje, sendo que de uma forma diferente. E é isso, e é esse exemplo de Cristo que a gente tem que seguir. Por isso que ele diz, sede santo porque eu sou santo. Porque é possível a gente viver uma vida separada, é possível a gente viver uma vida não assim arrogante, como muitos, né, citam um cristão como arrogante. Não, é uma postura, é um caráter que você decide na sua vida. Eu quero ser separado e acabou-se. É inegociável, como o pastor falou. Nós temos uma tendência de quebrar princípios. Se você viver os princípios de Deus, da palavra de Deus, viver uma vida de santidade separada, sendo cordial, sendo hospitaleiro, sendo ajudador às pessoas, nada degrine o seu caráter em Cristo através da palavra. O evangelho equilibra isso, né? Eu acho assim, gente. Não precisa dificultar nada, sabe? Pega uma pessoa que chegou na igreja hoje, ensine para ela só o evangelho. Só o beabá do evangelho. Ensine para essa pessoa, e nós vamos falar disso nesse outro bloco, ensine para essa pessoa sobre a importância da Bíblia Sagrada, da oração, da vida em comunhão. Só o básico do evangelho. O próprio evangelho vai equilibrar isso para a vida dessa pessoa. Nós não vamos precisar inventar nada. Não precisa a gente
a gente nem se preocupar com determinado, se essa pessoa aprender do evangelho, como o evangelho é, nós vamos ver muita coisa facilitada nesse caminho, né? A gente vai falar disso aí. Vamos falar agora, né? Qual é o impacto de uma igreja que lê e entende e vive a palavra de forma contínua, né? Que impacto tem a palavra de Deus numa igreja que é leitora, que acompanha, que quando o pregador está pregando aqui, eles vão lá, peraí, deixa eu ver se é isso aqui mesmo, né? Porque tem aí os irmãos que, peraí, deixa eu ver se o que ele está falando aí não é, de Bereia, né? não é aquele, né, ele está falando dele se vem de Deus ou se ele está falando dele mesmo. Qual o impacto dessa igreja que está sempre lendo, que está sempre na escola bíblica? Qual era o impacto, né, da palavra? Entende que vive uma palavra de forma contínua, né? Já vou aqui para a segunda pergunta. Vai culminar aqui na segunda, né? Na segunda e na terceira. Como né? a leitura bíblica diária protege o cristão de uma fé superficial? Né? Como é que você lendo a palavra todos os dias, isso vai dar você a fé? A gente já entra no assunto das armaduras de Deus, né? E eu vou partir de um princípio que a liderança de uma igreja, de um ministério específico, de um trabalho como um todo, ela precisa ser uma liderança honesta com o tipo de informação que ela precisa ter. Né? E eu acho que o pastor, o líder, ele não pode ser apaixonado por determinadas coisas. Por exemplo, ele não pode se frustrar com algumas coisas que o decepcionam. Resultados, no caso. Com resultados que às vezes não lhe agradam. Né? E por que eu quero entrar nesse detalhe? Porque uma igreja que lê, entende e vive a palavra, né? Isso vai culminar nas três perguntas desse bloco. Como a leitura bíblica, ela acontecendo diariamente, ela pode, de certa forma, proteger o cristão de uma fé superficial, e como é que a educação cristã e uma vida devocional, elas conseguem caminhar junto. Tudo isso, gente, gera solidez para a vida da igreja. Tudo que um cristão precisa chegar é no seu estado de pessoa madura. E isso só pode acontecer por meio da palavra. Então, a palavra, ela traz solidez. Né? Ela cria estrutura, ela cria base. Né? Você que está nos assistindo, você não vai conseguir ser crente. Às vezes eu escuto muita coisa assim, eu não vou conseguir ser crente por causa da luta, por causa da tribulação, porque o inimigo isso, o inimigo aquilo. Você não vai conseguir ser crente se você não for um cristão que se alimente da palavra, da oração. Porque uma igreja solidificada na palavra é outra coisa. Gente, eu deixo aqui, eu sei quem sou eu para dar conselho aqui a outros pastores, mas os irmãos são pastores que pastoreiam a igreja. Você quer ter paz, né? Ter paz no bom sentido, que pastor não pode ter paz, né? Mas você quer viver um ministério mais tranquilo? Deixa a palavra ter o lugar dela na igreja. Porque nós não vamos conseguir fazer o que a palavra tem que fazer. E o problema é que tem um monte de líder querendo fazer o que a palavra tem que fazer. Né? Isso vai da mesa do aconselhamento até o ambiente do culto. E aí, eu vou começar aqui com uma pesquisa que a nossa igreja fez. Por quê? Porque alguns anos atrás eu fiz uma pesquisa como essa. Eu procurei descobrir na nossa igreja o nível de pessoas, né, a quantidade de pessoas que já tinham lido a Bíblia toda. Porque eu parto do princípio, gente, que o eletricista, ele não consegue subir num poste ou mexer na energia da sua casa se no mínimo ele não tiver feito um curso. Curso de quê? De eletricidade. E aí ele vai manusear ferramentas que são indispensáveis para aquilo ali. Todo eletricista, antes de chegar na sua casa, ele vai ter que levar um teste, no mínimo, um teste, uma chave e um alicate. E aí eu poderia dar aqui N exemplos de profissionais que atuam com as suas ferramentas de trabalho. Entendeu? Vocês podem compartilhar comigo aqui. O cara que trabalha de Uber, ele precisa ser habilitado, gente. Ele precisa tirar a habilitação de moto. Ele precisa aprender, no mínimo, a andar naquela moto, porque aquilo ali é uma ferramenta de trabalho na mão dele que pode ser utilizada, tanto para o bem como para o mal. Ela pode gerar saúde financeira para ele, mas ela também pode matar uma outra pessoa. E aí eu parto do princípio que eu não consigo entender um líder que lidera, um pastor que pastoreia, sem a principal ferramenta. Para mim, eu até penso que um pregador não deveria pregar a palavra sem ele, no mínimo, conhecer a Bíblia que ele tem na mão. Eu até diria que, se eu pudesse exigir, né, se hoje eu fosse presidente de uma igreja, quando os pastores trouxessem aqui para mim, pastor, eu quero consagrar esse pastor aqui a pastor de uma congregação, eu pediria o currículo dele, no currículo dele eu exigiria. Quantas vezes ele já leu a Bíblia toda? Eu queria que ele tivesse lido no mínimo uma vez, para me saber se ele conhece tudo que está na Escritura que ele vai pregar. Porque aqui que está o grande problema. Eu lembro que nós fizemos uma pesquisa, irmãos, e era assustador a quantidade de pessoas que haviam lido a Bíblia
E eu acho que o crente comum precisa conhecer a Bíblia, porque ele evangeliza, né? Ele dá testemunho, sabe? Ele convive na sociedade, ele precisa conhecer o que a Bíblia diz. Aí você imagina, hoje você recebe uma pessoa no gabinete para aconselhar essa pessoa, e você tem que repetir para ela o que a Bíblia já diz. Às vezes era só ela ler. Então, quando a igreja ela se dedica à leitura da Bíblia, tem muita gente que vai dizer assim, eu não preciso nem ir para o gabinete, não, eu sei o que o pastor vai dizer. Então você amenizou um problema. Ah, eu não vou agir dessa forma, por quê? Porque a palavra de Deus manda eu agir de forma tal. Então não precisa eu perguntar ao fulano, o Beltrano. Eu pergunto para ela o que a Bíblia diz. E aí, nós fizemos uma pesquisa agora, alguns meses atrás, né? E a gente descobriu que a nossa igreja hoje, com pelo menos nesse terceiro ano que eu estou entrando aqui, que me alegrou o coração, porque a primeira foi muito triste. Você faz uma pesquisa e descobre que o seu público nunca leu a Bíblia. Por isso que tem muito problema. Nós criamos um método na igreja para que todo mundo lesse a Bíblia. E em um ano nós tivemos, assustadoramente, um índice de pessoas lendo a Bíblia. E, irmãos, pensa num negócio que trouxe um pouquinho mais de paz para o ministério. Nós fizemos uma pesquisa agora, o George me passou o resultado dessa pesquisa, e eu descobri que hoje nós já temos aqui, congregando aqui, só responderam a pesquisa 160 pessoas, então o número pode ser maior. Que responderam a pesquisa, nós já temos 60 pessoas que já leram a Bíblia toda. Isso aqui para mim é um avanço. Porque se você não acostumar a igreja a meditar nas Escrituras, a todo dia, ler pelo irmão, se a pessoa lê 3 versículos por dia, ela lê a Bíblia em um ano. Ou 3 capítulos em um dia. Só basta ela ler isso aí. E isso aqui a gente faz em 1 hora. Sabe? Ler nunca é demais. Conhecer a palavra de Deus nunca é demais. E aí... Mas o pastor não acha que isso já é uma herança que já vem do brasileiro mesmo em si, até do cearense, que e aqui que eu tem acho gente que igreja... não gosta de ler de jeito nenhum, nem a Bíblia igreja... e nem o... É aqui que a igreja faz a diferença, Elton. A gente falou sobre isso lá no começo, sobre essa mudança de identidade. A palavra de Deus, ela muda o nosso caráter, ela transforma a nossa vida. Eu vou falar por mim. Eu já li a Bíblia pelo menos umas 4 vezes. Mas eu era aquele aluno da escola que sentava no fundão, que não gostava de ler, tinha preguiça de apresentar. Tenho inúmeras dificuldades com a leitura em toda a história da minha vida. E isso só mudou quando eu conheci o Evangelho. Então, só quando eu conheci o Evangelho que essa cultura mudou. E Deus começou a mudar isso de forma muito prática. Quando Ele falava comigo e eu não entendia, e eu ia procurar, estava na Bíblia. Eu tive pelo menos 3 experiências com Deus sobrenatural que na hora eu não entendi. Só vim entender quando eu descobri que aquilo estava na Escritura. E se eu conhecesse a Escritura, e foi nesse dia que eu fiz um voto, e eu disse, a partir de hoje eu vou ler a bendita dessa palavra, e nunca mais. Quando Deus falar comigo hoje, eu sei o que Ele está dizendo. Porque eu sei o que Ele já comunicou por meio da sua palavra, e não muda. Então, o que nós fizemos? Fizemos um plano de leitura bíblica com a igreja, para a igreja ler a Bíblia em um ano. Começamos a compartilhar disso. Começamos a alimentar os nossos GV toda terça-feira. Então, quem não pegava na Bíblia nem um dia na semana, Já pega... agora já tem a segunda-feira, já tem a terça-feira. Quando vem para o culto de doutrina, a gente agora já pede. Gente, qual é a maior prova disso? Eu vou falar de resultados práticos. É muito fácil alguém chegar para mim e dizer assim, pastor, qual é o segredo de uma igreja lotada na quinta-feira? É a cultura da palavra sendo impregnada na igreja. É um povo que está sempre ouvindo aqui no culto. Ao invés de eu abrir para uma pessoa dar um testemunho de 20 minutos e não conseguir o objetivo específico, eu peço para em 2 minutos o dirigente do culto falar sobre a EBD que vai ter domingo. E ele fala do domingo da manhã. Ele fala que no GV vai ter um estudo. Ele fala que quinta-feira tem uma palavra sendo pregada com um tema, com um texto, com um contexto, com aplicação bíblica e teológica daquilo que está sendo anunciado, sabe? E aí a igreja ela vai se adaptando com isso, ela vai ela mesma tendo curiosidade. Não é à toa, irmãos, que nós estamos aqui com o nosso devocional, e eu recebi um feedback esses dias, que a igreja está clamando para que a gente volte a fazer o nosso devocional em áudio, porque até quem não sabe ler, hoje está começando a ter sede de ouvir a palavra de Deus. Então, quando você começa, sabe? E as perguntas aqui, elas giram em torno disso. Quando a igreja ela é impactada pela palavra, você não precisa inventar nada. Gente, na quinta-feira não tem nada. Tem nada. Só tem a palavra. Agora, é bem verdade que eu não negocio a palavra no culto de doutrina da nossa igreja. Eu não terceirizo, eu não convido um obreiro para pregar. Ah, pastor, porque o obreiro não prega bem. Não, porque essa responsabilidade ela é minha, sabe? Eu preciso ser o principal exemplo de alguém que ama a palavra, que prega a palavra, independente de estar cansado, estar na luta, estar na prova, não sei o quê, aconteceu isso ontem. Eu vou estar aqui para pregar a palavra. Então, eu não vou terceirizar para o pastor A, para o pastor B, para o irmão tal, para o irmão fulano, porque eu quero, nesse culto, influenciar a igreja que eu pastoreio a amar essa palavra, dizer para ela que se você dedicar 10 horas estudando a palavra, ainda é pouco.
Você só tem a ganhar, a sua vida só vai continuar sendo melhor. Então, ela, sabe, é quem nos dá essa estrutura. É através dela. Gente, quer ver uma pessoa tranquila? A pessoa está no meio da luta. Ela sabe para onde correr na palavra. Ela sabe o que a Bíblia diz. De vida. Ela nos ajuda, gente. Não é aquela questão na hora da luta, diz assim, ó Deus, pegar a Bíblia e fala comigo, aí abrir a Bíblia aleatoriamente. Eu tenho uma estratégia assim no nosso GV, no nosso GV da igreja. Pois deixa eu só te englobar mais para tu pegar um contexto dessa pergunta que eu quero te fazer. Aí tu já conta a tua experiência. Como a palavra transforma as decisões práticas do dia a dia? Aí tu já vai falar do GV. O GV já é uma coisa que acontece no nosso dia a dia. É exatamente esse assunto. No nosso GV, eu tenho uma estratégia, formamos o grupo do GV, da Rua Santa Teresa, o Alex sabe, fazia parte do nosso GV, e quando é lançado o estudo na semana, né, às vezes no domingo, principalmente no domingo, o Jorge já lança, o que é que eu faço? Eu já lanço no grupo do nosso GV da Santa Teresa, e digo, ó, eu mando o texto, eu não mando o assunto, eu mando esse texto, nós vamos estar estudando na terça-feira. E quando os irmãos chegam, eles já vêm com o texto já lido, aí já não precisa nem dizer, abre a sua Bíblia, não, já vem já abre no assunto, no texto, e Vem só tirar as dúvidas. só tirar as dúvidas, a gente deixa o espaço para todo mundo. Então é algo bem dinâmico, que todo mundo participa. Por quê? Porque ele já vem com aquela mentalidade do texto, não do estudo, mas do texto que vai ser estudado. E eu vejo a saúde na nossa igreja hoje, porque quando a gente vê assim, o pastor está pregando isso, um assunto, vou ver se está na Bíblia. Quando você vê isso na igreja, certamente a igreja está com a saúde espiritual bem elevada na palavra, porque uma coisa é a igreja ter os seus movimentos, ter as suas entretenimento e a palavra ser colocada em segundo plano, mas quando a igreja, por que é atraída? A Bíblia diz que a palavra, ela atrai as pessoas. Jesus Cristo, quando ele ia pregar nos montes, quando ele pegava o barco, que ele ia para o mar, as pessoas eram atraídas por causa da palavra, ele tinha palavra. Né? A gente conversava muito assim, mas o Alex aqui algum tempo atrás, bem recente, e eu entendi, pastor, que é a questão da libertação. Aqueles cultos de libertação, que a gente vê aquele negócio, que botar a mão na cabeça e rodar. Uma vez eu vi um irmão quase quebrando o pescoço de uma pessoa. Recentemente o irmão chegou para mim e disse, pastor, a sua igreja tem culto de libertação? Eu disse, tem. Qual é o dia que eu quero ir lá? Isso é quinta-feira. Quinta-feira. Mas lá não é culto de doutrina? Aqui. Pois é, o culto de doutrina lá é o nosso culto de libertação. Né? Porque é nesse culto que a gente... A palavra que liberta. Palavra, né? É Então, exatamente, Jesus. que é educação, gente. Eu acho que a igreja tem que ser educação. Imagina, o brasileiro já tem dificuldade com um monte de coisa. Né? Já é da cultura brasileira. Se a igreja ela não fizer essa diferença, sabe, fica difícil. Porque a palavra ela consegue fazer isso aqui, gente. Se a gente deixar, e a pergunta gira em torno disso, se a gente quiser ver isso aqui de forma prática, como é que a palavra ela muda, ela transforma essas decisões práticas do dia a dia? É quando a igreja se deixa agora a parte B. A gente já faz a nossa parte, pregar, anunciar, ensinar. Qual é a parte agora que o membro precisa ter para que as suas decisões práticas do dia a dia sejam impactadas? Se permitir ministrar. Então a igreja precisa mostrar que a palavra ela salva, a gente precisa mostrar como ela salva, do que ela salva e qual é o impacto na vida daquele que não se permite salvar por ela. Então é esse caminho que nós trilhamos hoje, principalmente no nosso culto de doutrina. Hoje é muito comum um membro sair da igreja no culto de doutrina, aqui especificamente, que eu vou falar da forma que eu trabalho, entendendo o seguinte, essa palavra aqui foi dura, mas a consequência de eu não praticá-la é muito maior. E principalmente quando você chega no culto e diz assim, pastor pregou só pra mim, homem. Como é que pode? Quantas pessoas não falam isso, não né? sabia Aquela de nada palavra- da minha vida. Uma igreja lotada. Aí Essa cada... palavra aí hoje foi pra mim, não foi nem pro Alex, nem pro Nilson, não. Foi Mas pra é mim. isso que tá, a igreja lotada, aí cada um está dizendo assim, dentro de si mesmo. Aquela palavra foi para mim, aquela palavra foi para mim. Eu hoje eu louvo a Deus porque o povo está entendendo que o culto de doutrina é aquele culto. Eu lembro, Aldo, que eu fiz uma reunião aqui há 3 anos atrás, né? Pode-se dizer, há 2 anos atrás. E qual era o teor dessa reunião? Era a gente, culturalmente, educar o nosso povo com relação à importância, inclusive do culto de doutrina. Eu me lembro que o músico chegava aqui com a chinela havaiana, para tocar, com a camisa gola polo. Aí um dia eu chamei ele, gente, por que no domingo vocês veem assim a coisa mais linda do mundo e na quinta vocês veem assim? Não, pastor, é porque na quinta-feira o culto de doutrina é um pouco... Não, o culto de doutrina é o culto... Tão importante sabe, quanto o de tão domingo. importante quanto o culto do domingo. É um culto a Venha para Deus. você também chorar, para você também se entregue nesse culto. Aqui a palavra também vai mexer com você, ela vai tocar no seu coração. Então, o que acontece hoje? Hoje a gente encontra muito disso. Eu adotei uma prática que eu particularmente eu não olho mais status, eu não olho mais stories. Para mim não correr esse risco do membro sair daqui e dizer, eu acho que o pastor está falando aquilo ali, porque ele viu. Eu prefiro que ele saia daqui dizendo, o pastor não sabia da minha vida.
E a palavra tocou a minha vida, porque é só a palavra, irmãos. Você ora, Deus direciona e a palavra faz o que ela... E não é tão muito mais sorte que chega uma pessoa que até a pessoa que visita, que o pastor nunca viu na vida. E o pastor começa a pregar, começa a falar, e aquela pessoa diz: de onde é que esse homem me conhece? E se quiser complementar mais o esclarecimento, escola bíblica dominical de domingo. Porque aquilo que o pastor pega às quinta-feiras aqui, talvez ninguém vai poder perguntar a ele, mas na escola vai. Na escola bíblica, você vai poder perguntar e tirar dúvidas. Ou seja, a pergunta passada, a tua fé superficial vai passar a não existir mais. Porque a superficialidade vai ser quebrada num culto de doutrina, numa escola bíblica dominical. Porque a igreja ainda tem muita gente que tem uma fé superficial. Ou seja, uma fé, pode até se dizer, misticista. Ou seja, que muita gente que está aqui, ou em qualquer igreja, eu vou usar o nosso ambiente aqui, que ainda não sabe nem quem crê. Se você não sabe em quem crê, todo o Antigo Testamento, Deus está tratando e vai dizer justamente isso. Se vocês ainda não acreditam e não crêem realmente no Deus único, vocês são o quê? Isso é misticismo. Ou seja, vocês creem em outros deuses. Atribuir as coisas de Deus a outros deuses é abominável aos olhos de Deus. Abominável. Agora, nesse bloco aqui, eu vou fazer uma dinâmica diferente. Né? Vou fazer uma pergunta para cada e os dois vão ter direito a fazer comentário em cima do que a pessoa respondeu. Vou começar aqui com o Alex. Né? Já estava falando aqui, eu já vou, nesse bloco aqui, começar por ele. Como a palavra fortalece os relacionamentos dentro da igreja, Alex? Paulo, quando ele escreve todas as cartas, o principal intuito de Paulo escrever todas as suas epístolas é dizer a todos que vocês aprendam a conviver uns com os outros. Ou seja, as epístolas estão cheias de regras de convivência. Ou você aprende a conviver com seu irmão, ou você jamais conseguirá ter uma completa comunhão com Cristo. Ou seja, você tem que... Paulo está dizendo, a maioria das epístolas, Paulo, ao final, ao meio, ele vai dizer, vocês têm que aprender, ou seja, vocês têm que suportar os seus irmãos. Ou seja, todos nós temos erros. Então, para que nós tenhamos uma boa convivência e todos nós venhamos viver em paz, é bem provável que nós venhamos a aceitar os defeitos uns dos outros. Quem comenta primeiro, Nilson ou o pastor, sobre a resposta do Nilson? A gente sabe que, o Alex falou bem, claro, essa questão do relacionamento, e Deus é bem claro que o maior propósito de Deus com a igreja é o relacionamento. Eu, por muitos anos da minha vida, eu entendi que eu tinha que vir para a igreja, eu vinha para a igreja com o intuito de adorar a Deus. Claro, é um dos princípios nossos, é vir para a igreja para adorar a Deus. Mas a principal motivação minha, que tem que ser minha, daquele que nos ouve em casa, daquele que tem alguma dúvida, o maior propósito de Deus é se relacionar com a igreja que ele criou, com a igreja que ele formou, com a igreja que ele fundamentou na palavra dele. É o maior princípio de Deus, é o maior propósito de Deus, é se relacionar com o ser humano. Nós temos isso desde o princípio lá do jardim, quando tinha, o casal Adão e Eva, quando Deus vinha na caída do dia, na viração do dia, Deus vinha para se relacionar com ele. Deus se revelou a Abraão, se revelou a Moisés, para ter esse relacionamento. E esse relacionamento, ele é extensivo às nossas vidas hoje. Mas Deus, naquela época, Deus falava face a face. Deus é o mesmo Deus. Deus continua sendo o mesmo Deus. Deus não muda, a palavra de Deus não muda. Como o pastor falou, ela nem está envelhecida, nem ela é atual. Ela é a palavra de Deus. Ela não contém a palavra de Deus, ela é a própria palavra de Deus. Se alguém não escuta mais a Deus, a gente tem que se questionar a forma que a gente está buscando Ele. Jesus disse assim... Não como achar que Deus não quer mais falar conosco. O próprio Jesus Cristo, ele deixou bem claro no Novo Testamento, no Evangelho de João, ele disse assim, ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. É o principal mandamento de Cristo para as nossas vidas hoje. É amar uns aos outros, assim como ele nos amou. E de que forma ele nos amou? Se relacionando com a igreja, se relacionando comigo, com cada um de nós pessoalmente. Então esse é o maior propósito de Deus, se relacionar com a igreja dele, através da sua palavra, através de uma vida de santidade, através de uma vida separada, através de uma vida de oração, através de uma vida devocional. Eu sou apaixonado pela uma área da teologia chamada ética cristã. Até compartilhei com o pastor já, e é uma das áreas que eu vou me aperfeiçoar cada dia da minha vida. Eu tenho algo dentro de mim que é de estar sempre socorrendo alguém, ajudando alguém, dando um apoio a alguém que precisa. Então, eu vejo essa parte do relacionamento que Cristo... Porque quando a gente está passando por esse momento de dificuldade, a gente sempre busca a Deus, sempre busca a Cristo, né? É o nosso maior refúgio, é o nosso maior amparo, é a nossa fortaleza, como o pastor citou bem claro, quando a gente entende a voz de Deus, a gente não precisa estar procurando na Bíblia. Deus, quando fala com a gente, ele fala claramente. O pastor, você teve as suas experiências
pessoais com Deus. Você teve as suas, irmão, com Deus, certamente. O Alex já teve, eu tive já. E foram acontecimentos que marcaram a minha vida. Então, esse relacionamento de Deus com a humanidade, principalmente com a sua igreja, é o maior princípio, é aquilo que mais agrada o coração de Deus, é eu me desprendendo daquilo que me prende, né? Quando eu vou tirar hoje para estudar a Bíblia, eu vou tirar para tirar um momento de oração com Deus, para conversar com Deus. Esse relacionamento, Deus é o que mais alegra o coração de Deus, eu tenho certeza disso. Pronto, a questão do relacionamento, pastor. Para o senhor que é pastor de igreja, já pastoreia já há um bom tempo, já pegou muito pepino, que eu sei, né, que eu já vi já. E como é para o senhor o relacionamento dentro da igreja, através da palavra de Deus? Gente, eu quero falar desse tema porque a palavra ela é tremenda, né? É o que eu disse, ela faz o que nós não podemos fazer. E os relacionamentos, eles se desenvolvem pela palavra naturalmente. O bom de você deixar a palavra, né? E aí eu queria lembrar de um texto, de Atos capítulo 2, verso 42, ele dizia assim: perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam no meio dos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e fazendas e repartiam com todos, segundo cada um tinha necessidade. E perseverando unânimes, todos os dias, no templo e partindo o pão, de casa em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Então, por que eu queria dizer isso? Porque a comunhão na igreja é uma necessidade, né? E eu me lembro que, quando eu assumi essa igreja, o primeiro culto de doutrina que eu preguei foi passando lá para 1 Coríntios capítulo 12, né? 1 Coríntios capítulo 14, falando sobre a unidade do corpo. A importância de nós entendermos a unidade do corpo. E isso partiu, antes de eu assumir essa igreja, eu até disse para o pastor Antônio Zé: pastor, eu não queria ir, porque, querendo ou não, eu nasci nessa igreja, eu sei onde estão as dores da igreja, os problemas que impedem da igreja se tornar uma boa igreja. E eu precisaria, ao chegar nessa igreja, investigar algumas coisas. E eu precisaria, assim, trazer muita clareza, muita luz sobre alguns pontos. E esse era um dos pontos, a comunhão da igreja. Porque eu conheci essa igreja sempre foi uma igreja que trabalhou, sempre foi uma igreja que alcançou pessoas. Ela tinha os problemas internos que a gente trazia e os problemas aconteciam e era mesmo que não trouxesse. A gente perdia muito, ganhava muito, mas perdia muito. E aí eu fiz uma análise no final de um culto, assim que eu cheguei. O culto terminava, Elton, 5 minutos depois do culto você não via mais ninguém aqui. E eu, meu Deus, essa igreja está vivendo uma crise relacional. Não tem unidade na igreja, porque isso aqui preocupa. O povo não tem prazer de ficar depois do culto, conversando, brincando, ocupando o tempo. E eu comecei a fazer um projeto só em cima disso. A gente precisa desenvolver a unidade da igreja no ambiente relacional, principalmente depois do culto, fora do ambiente. Não é à toa que dentro dos projetos hoje, nossa última reunião ministerial eu tratei muito sobre isso, eu exijo que todos os ministérios tenham atividades extra-igreja. A juventude pega os jovens, vai lá no Raquel de Queiroz, nesse dia eles não vão orar, não vão ler a Bíblia, eles vão se relacionar. Eles vão desenvolver a cultura do relacionamento na igreja. E eu sei que para alguns isso é besteira. Mas 2 anos, 3 anos se passaram. E hoje, ao término do culto, se nós não disser que a gente vai fechar a igreja, apagar a luz, meia-noite... Eu sou o primeiro. Tem gente aqui, né? A gente fica conversando, a gente fica desenvolvendo isso. E aí você olha para isso no ambiente do culto. As pessoas, elas não queriam vir ao culto. Você pode pegar aqui o nosso próprio culto de doutrina, né? A gente lembra. Nós não tínhamos pessoas no culto de doutrina. Aos domingos, nós tínhamos um culto. E, por sinal, ainda vazio, dependendo da temática do culto. Quem nunca viu aqui, quem não se lembra de como era o nosso culto de missões? Né? Por ser um culto muito litúrgico, né? Que tem algumas informações. Eu ouvi gente dizer, eu não vou mais não, pastor, para o culto não. Hoje, para a glória de Deus, nós precisamos fazer um segundo culto pela manhã, que é o culto matinal que o Claudio falou aqui. Por quê? Porque as pessoas começaram de novo a ter prazer de estar na igreja. Estar na igreja não é só você vir para cá, só no intuito de receber alguma coisa, mas também de dar, de abraçar alguém, de rever o seu irmão. Que esse é o principal Que intuito, esse né? é o principal Pastor, me intuito do ambiente. permita, esse é um tema muito, muito gracioso, por quê? Porque eu já passei por isso. No princípio da minha fé, isso há muitos anos atrás, no princípio da minha fé, quando o culto acabava, que eu tinha que ir para casa, isso era muito ruim para mim. Porque como eu não tinha comunhão, nem tinha amizade na igreja, isso era muito ruim. E eu ouvi esses dias, não faz muito tempo, uma pessoa comentar comigo justamente esse assunto. Ele disse para mim, Alex, agora não.
Agora eu estou tendo mais comunhão com a igreja e amizade na igreja. Mas pense no momento terrível que eu passava. Era quando eu ia ter que ir embora da igreja e ir para casa sozinho, porque eu moro sozinho, e eu ficar sozinho. Esse era o momento mais terrível que eu enfrentava. Porque lá na igreja, tudo bem, Deus estava comigo na minha casa também, mas eu sentia uma solidão de pessoas, mas depois que eu comecei a ter amizade e comunhão na igreja, isso foi embora da minha vida. Exatamente. Então, por aí você desse ambiente. Eu sei que quando a gente fala de comunhão, a gente só quer saber dos resultados dos trabalhos, mas os resultados são só consequência disso. Está aqui a reforma da igreja que provou isso. Um ano antes, no mesmo ano que eu assumi, eu tentei fazer uma mobilização, não consegui. Para os irmãos terem uma ideia, eu não levantei nem R$30 por pessoas numa igreja como essa. Por quê? Porque não tinha unidade. Não existia comunhão. A comunhão, gente, eu costumo dizer, aquilo que está escrito, ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivem em união, é verdade. Lá no Antigo Testamento, a Bíblia diz que aquele pessoal lá só não construíram uma torre até chegar no céu, porque, enfim, Deus teve que intervir, porque um povo unido faz qualquer coisa sem imaginar. E foi isso que eu pensei, nós estamos lutando contra carne e sangue, não é contra isso. A gente tem que tratar a base. Vamos mexer na comunhão? Fizemos uma outra mobilização e o resultado foi completamente diferente. Hoje nós fazemos um evento, é completamente diferente. Hoje a gente quer ajudar uma pessoa, é completamente diferente. Porque tem um grupo de pessoas... Hoje, sinceramente, gente, se tem uma crítica que eu não aceito a essa igreja hoje, e eu levo no gabinete para conversar com qualquer um que queira me provar, é que a nossa igreja hoje não tem comunhão. Ah, não tem comunhão. Pode até não haver comunhão por parte de uma ou duas pessoas que se isolam. Elas não gostam de se relacionar, elas não têm prazer. Mas observe o todo da igreja e você vai ver que a A comunhão gente tira hoje pelo evangelismo. O evangelismo no centro, no meio da centro, chuva, mais de 100 com mais de 100 pessoas. pessoas. Eu fui questionado por um pastor Chovendo. esses dias. Pastor, cheguei na minha igreja e fiquei chateado. Porque tinha uns irmãos lá reclamando. Eu peguei a foto de vocês e mostrei para eles. Gente, vamos, desculpa a expressão, vamos criar vergonha na cara. Porque tem um grupo de irmãos uma hora dessa lá no centro, no meio da chuva, tudo de mão dadas pela causa do evangelho. E aqui a gente está reclamando porque não quer vir para o Outro exemplo, Nordeste para Cristo. Né? Nordeste Todo para ano, Cristo, sempre no é um dia- evento lotado. num sábado à noite, a né, rua pastor? inteira, no Num sábado à noite, dia de lazer. Gente, sabe, eu acho que essas coisas, sim, elas comprovam, né, a unidade da igreja. A unidade é curadora, gente. Tem gente aqui que tinha crise, exatamente o que a Alex está dizendo, que o grande terror delas era a solidão. E foi na igreja, depois do culto. Aqui, gente, né, e fica a dica para quem quiser, grupos aqui, namorados, jovens, se reúnem depois do culto para um pós-culto. E o que é o pós-culto? É aquele momento da gente louvar? Não. É aquele momento que a gente vai para casa de alguém, comer uma pizza, Pizzaria, conversar, vai jantar, né? A gente faz Tem um isso aqui. relacionamento. Eu vejo uma diferença grande também, pastor. Vamos por fim, né, mano? É, Senão se já sou- a gente me cancela serve. nós ali, né, mano? Deixa bem rapidinho, Jorge. Eu e você, a gente fica por último aqui. Eu sou testemunha, viu? Se o pastor não fechar a porta. Eu vejo uma grande diferença também na nossa congregação hoje, na questão do visitante ou da pessoa que vem. Ela é recepcionada de outra forma, ela é abraçada, ela tem uma atenção, né? Aquele ambiente quando você chega, você senta no seu canto, ninguém lhe olha, ninguém dá a paz do Senhor, ninguém diz, tudo bem. Faz questão ninguém... de identificar quem Exatamente. é, né? Pronto, agora Ninguém você, cita... você levantou a bola e eu vou cortar agora, que é a derradeira, é a última pergunta, né? É a pergunta polêmica pergunta, não, brincadeira. Pastor, irmão Nilson e irmão Alex, em rápidas palavras, assim, para a gente encerrar mesmo, dizer qual é a verdadeira função da Igreja de Cristo na Terra. É servir? É contribuir com a sociedade? Ou é ser aquele clubinho fechado que aqui a gente adora, aqui a gente louva, ou não? Ou a gente tem que sair para fora, falar do Evangelho, ajudar o necessitado, ajudar quem precisa? Qual é a verdadeira função da igreja? Na verdade, o isolamento, uma grande seita, ela se inicia por um completo isolamento. Quando você se isola, você dá início a uma grande seita. Ou seja, eu vou morar no céu, mas eu ainda sou cidadão da terra. Eu ainda convivo em sociedade. Eu vou trazer justamente esse assunto que a gente teve aqui agora. Tem gente que não consegue socializar nem na igreja e nem fora da igreja. Ou seja, se tu chegar em um vizinho de alguém, de algum irmão que está aqui na igreja, que tem dificuldade de socializar aqui, e tu perguntar a um vizinho, você conhece essa pessoa que está aqui do lado? Ele vai dizer, eu mal vejo, e quando vejo, está com cara feia, nunca falou comigo e nunca me deu bom dia. Me diga, como o evangelho vai poder chegar a essas pessoas através de nós mesmos? Eu vou me colocar nesse lugar. Se eu for uma pessoa que comece a agir dessa forma, como o evangelho vai chegar a essas outras pessoas? Ou seja, como é que eu vou fazer com que Cristo resplandeça em mim dessa forma? Então, Paulo, quando escreve aos Filipenses, ele vai dizer que tenha em vocês o mesmo sentimento que existia em Cristo Jesus. Quando a gente caminha na rua, que
tem algum acontecimento aos nossos olhos, a gente vê o que está acontecendo ali. Ou seja, um mendigo, um drogado. Aí você se pergunta na sua mente, o que Cristo faria numa situação dessa? Qual sentimento Cristo teria em uma situação dessa? Aí é que entra o que Paulo está querendo dizer. Que tenha dentro da mente de vocês o mesmo sentimento que Cristo teria nessa situação, que ele faria. Então eu vou fazer. Irmão Nilson. Em cima do mesmo texto que o pastor Cláudio leu, de Atos capítulo 2, né, a gente observa que havia um propósito da igreja. Estavam todos unânimes, juntos, no partir do pão, na comunhão, nas orações. E, através desse propósito, houve um resultado. E o que foi o resultado? Todos, né, dividiam, repartiam as suas refeições com alegria. Todos estavam unânimes juntos. Então, a igreja hoje, ela tem um papel fundamental no meio da comunidade, que é de servir a comunidade, de ser prestativo, de ser hospitaleiro, de ser uma igreja de portas abertas. Se a igreja não tivesse esse sentimento de dizer assim, as portas estão abertas para quem quiser vir. Irmãos, Dietrich Bonhoeffer, ele diz assim, a igreja só é igreja quando existe para os outros. Eu fico pensando, irmão, eu sempre acreditei nessa verdade. Para mim, a igreja que está fechada à sociedade, ela deixou de ser igreja. Porque o maior impacto da igreja é o mundo. Né? O maior impacto da igreja é no mundo. Aqui dentro a gente se reúne, adora, né? Mas o grande impacto da igreja é no mundo. Eu sempre disse, né? E quando eu assumi essa igreja, mais uma vez, eu falo muito disso, irmão, porque eu trago o que eu vivencio, né? Todo dia. Quando eu assumi essa igreja, eu recebi um relatório da nossa igreja mãe, né? Da nossa igreja sede, que essa igreja, há 4 anos e alguns meses, naquela época, ela não batizava uma pessoa. Aí você faz um link. Se ela não batiza uma pessoa há tanto tempo, logo, ela também não ganha alguém há tanto tempo. Se ela não alcança na sociedade que ela está inserida, se ela não cumpre a missão de alcançar pessoas, ela parou de ser igreja. Porque eu não vejo uma mensagem pregada sem um apelo no final. Para mim é incompatível. O pregador que prega para mim, ele pode pregar a melhor mensagem do mundo. Se ele não fizer um apelo no final, não tem graça o que ele pregou. Porque se o objetivo não é alcançar quem está perdido, aqui é uma exigência. Todos os irmãos sabem que dirige o ministério comigo, convide o pregador e diga para ele que a mensagem dele precisa ser uma mensagem ao coração do povo. Não é para contar uma história, não é para dar uma mensagem ao coração do povo. Então, se a igreja ela não alcança ninguém, ela não batiza ninguém, ela perdeu a função de igreja. Porque o grande mandamento, eu costumo dizer, Elton, eu uso isso aqui para encerrar minhas palavras. Naquele dia, nós chegarmos na eternidade, Deus não vai perguntar se você cantou bem, se eu preguei bem, como foi, se você estava em todo culto. Ele vai fazer uma pergunta, eu tenho certeza que essa pergunta vai ser feita lá naquele dia. Me dê as mãos aqui, cadê as mãos? Mostre-me as mãos. E ele vai dizer assim, cadê os frutos? Você cumpriu a missão? Não, mas eu fiz as... Não, eu quero saber se você fez o que eu mandei. Porque de tudo que você está falando aí, eu só mandei você fazer uma coisa. Ide e pregai. Vá e pregue. Independente de quem seja, independente de onde vá, cumpra a missão de pregar o evangelho, porque a pregação do evangelho é o veículo que atrai as pessoas a mim. Se você fez tudo e não cumpriu essa missão específica, você fracassou na missão. Então a igreja ela tem a obrigação de abrir as portas para o mundo, de centralizar, sabe, tudo aquilo que ela faz no alcance de pessoas, sabe, para a glória de Deus. Se a igreja ela pode ser o que ela for, mas se ela alcança pessoas pela pregação do evangelho, ela batiza pessoas, ela agrega pessoas ao reino de Deus, ela está cumprindo a sua missão. Se ela não faz isso, eu acho que ela já deixou de ser igreja há muito tempo. Eu me lembro que eu peguei esse dado, quando eu li, a lágrima escorreu no olho. Eu disse, meu Deus, eu não acredito que essa é a igreja que eu nasci, que ganhou tanta gente para Jesus, que um dia já fez eventos aí para ganhar 80 só em um final de semana. Nós perdemos a identidade, a gente precisa voltar de novo para o lugar de onde nós nunca deveríamos ter saído. Voltar ao primeiro amor, né? Voltar ao primeiro amor. Justamente. Eu queria agradecer a oportunidade, primeiramente, né? De estarmos aqui estreando. Né, não me convidem mais para podcast, que senão é 2 horas. Tá sabendo aí, George? Pastor. Vai vir mais episódios, viu? O pastor ele assinou um contrato espiritual com a gente. Contrato vitalício. Contrato vitalício, ele está aqui quase todos os episódios. Queria agradecer a oportunidade de estar aqui mais uma vez, né? A gente vai fazer revezamentos também de host, né? Vai vir mais pessoas para comandar esse programa. Queria agradecer a você que já é assinante do canal, a DTC Tempo Central, você que deixa o like e compartilha. Muito obrigado a você que nos garante, né, essa audiência. Que Deus abençoe a sua vida. E aquele que está assistindo, que ainda não é inscrito, se inscreva no nosso canal, se inscreva no canal da igreja.
para que a gente possa alcançar mais pessoas. Queria agradecer aqui o irmão Alex Souza, né? Alex Souza aí. Nosso irmão Alex Souza, que esteve presente aqui, né? Muito obrigado, meu irmão, que Deus abençoe sua vida, né? Que eu não posso pagar, porque também eu não tenho dinheiro para cachê. Mas é caro, viu? O cachê é caro. Eu não tenho, mas o Senhor tem mais a entregar, ele vai receber o galardão. Irmão Nilson também, eu deixo meu de coração aqui, muito obrigado, né? Que Deus abençoe. Eu queria agradecer, irmão Nilson, muito obrigado, que Deus abençoe sua vida, né? E o nosso pastor, muito obrigado, pastor, pelo seu tempo, né? Sabemos que tem muita correria, né? Tem muita correria, né? Tem a esposa em casa, o filho, os filhos, né? Glória a Deus. A mulher tá buchuda, A mulher tá grávida, para a glória de Deus, né? Vem mais um rebento aí, que Deus abençoe e tudo. E sabemos que ela também queria agradecer a irmã que liberou o pastor, porque sabia que nesse período a mulher tá mais sensível, né? Tá enjoado, viu? Queria agradecer um agradecimento especial aqui à nossa telespectadora, né? A nossa irmã André, esposa do irmão Nilson. Cobrando o link da transmissão. Cobrando o link da transmissão. Nós, por enquanto, estamos gravando, né? Brevemente faremos ao vivo, mas estamos gravando os episódios para que a gente possa render mais assunto, né? Fazer um pouco mais de cortes e tudo. E pedir perdão à esposa, a irmã Daniela aqui, que estava esperando ao vivo aqui também. Peço perdão. E a você... Não, vamos pedir desculpa a todos que acharam que ia ser ao vivo e é gravado, né? Essa audiência, você deixa seu like, né? Você compartilha com aquela pessoa que, do seu trabalho, aquela pessoa que tem a sede de ouvir a palavra, tem a sede de entender a palavra, né? Você compartilha esse podcast para quem você quiser. Compartilha para o amigo, compartilha para o inimigo, assim ele se torna seu amigo, né? Que Deus abençoe a todos. Quero agradecer mais uma vez a oportunidade. Meu nome é Elton, para quem não me conhece, e quero agradecer a oportunidade em nome de Jesus e até uma próxima, se Deus quiser. dum 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 dum